E olha, eu tenho certeza que você ou acompanha o nosso programa pela televisão ou então pela internet, e quando você vai acessar qualquer site aí, você precisa fazer um cadastro, precisa fazer alguma coisa, e você coloca seus dados lá, e todo mundo faz isso, hein? Não é eu, não é você, um monte de gente faz isso. E aqui eu recebo hoje 2 professores aqui da FAG para a gente falar sobre isso, sobre segurança na internet. Tudo bem contigo, Lucas? Tudo bem contigo, Thiago. Tudo beleza? Seja bem-vindo aqui no nosso programa pela primeira vez, né? Obrigado, pela primeira vez. Muito bom. E aí, Rodrigo, tudo certo? Tudo certo, você? Então tá bom. Você é físico, né? Eu sou físico. Segurança na internet? O que você tá fazendo aqui? O que tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? Então acontece que eu como físico, eu tenho as mídias sociais, né, bem, tipo assim, elencadas, assim. Eu gosto de trabalhar com o pessoal no Instagram, no TikTok, e eu tive as minhas contas roubadas. E aí, você não é o exclusivo, né? Porque você teve suas contas roubadas, mas tem um monte de gente que também passa por uma situação como essa. No seu caso, como é que aconteceu? Então, na verdade, eu estava numa noite normal, assim, trabalhando e tudo mais, e eu percebi que, em algum momento, assim, eu recebi uma mensagem da minha operadora de celular, falando, assim, que tinha sido aceito algum tipo de protocolo. Daí eu pensei assim, nossa, que protocolo que aconteceu, né? Não fiz nada, Não fiz nada, eu tava trabalhando de boa. E daí, tipo assim, imediatamente depois, eu vi que pelo meu Instagram eles estavam tentando acessar o Instagram. Daí eu troquei a senha na hora. E daí deu 5 minutos e falei assim, minha conta deve estar protegida, porque eu fiz a troca de senha. Geralmente a gente pensa isso, né? E daí depois de uns 5, 6 minutos, a rede do meu celular caiu. Então eu perdi o meu número do WhatsApp. E depois eu perdi todas as minhas contas. Perdi a conta do Instagram. Sequencialmente? Sequencialmente. Foi tipo assim, em questão de 5 minutos. Eles tentaram, veio esse protocolo da minha operadora, né? Daí depois tentaram entrar no meu Instagram, eu toquei a senha. Deu 5 minutos, perdi o sinal do meu WhatsApp. Perdi o WhatsApp, tinham clonado meu número. Porque eles tiram, você perde o acesso a ele. Perdi o acesso. E daí, com o acesso que eles tinham no meu número do WhatsApp, eu tinha um negocinho chamado verificação de 2 fatores pelo número do celular. Então, eles conseguiram recuperar todas as minhas senhas pelo número que eles tinham hackeado, tinham roubado. Porque eles pegaram o seu número, então tudo que eles estavam associado a esse número, eles conseguiam acessar. E eu perdi tudo. Perdi e-mail, perdi TikTok, perdi Instagram, perdi todos os acessos que eu tinha. Então, eu fiquei, como assim, tipo, totalmente vulnerável, sabe? Tinham pegado tudo e não sabia o que fazer. Você ficou solitário na rede social. Solitário na rede social. E daí utilizaram essa mídia social para dar golpe. O golpe que eles tentaram utilizar pela minha rede social era o golpe do Pix. Era um golpe de investimento que você fazia, e esse investimento você dava um certo valor, tipo assim, sem confirmação nenhuma de identidade. Então, era uma pessoa totalmente estranha que não era eu. E a partir disso, as pessoas, né, eram enganadas, mandavam dinheiro e perdiam isso pelo golpe, usando a minha imagem. Comum isso acontecer, Lucas? Bastante, viu, Thiago? A gente, cada dia que passa, na verdade, o número de vítimas, né, desse tipo de incidente de segurança, ele é relativamente cada vez maior. As empresas também estão sofrendo demais, justamente por quê? Porque hoje a gente tem um acesso muito facilitado à informação, seja por rede social, ou por onde que a gente for adquirir um produto ou um serviço, a gente está fazendo cadastro, a gente está colocando os nossos dados pessoais sensíveis, né? Por exemplo, o número do celular, ele é um dado pessoal, né? Ele está atrelado a um CPF de uma pessoa física. Então, de fato, esse dado ele pode ser utilizado para outras operações, que foi o caso dele, como ele tinha ele já vinculado no acesso à conta rede social e também como autenticação de duplo fator, eles utilizaram justamente dessa técnica de segurança, que é para ser uma segurança, algo a mais, para de fato se beneficiar do acesso, né? Então, hoje, o que normalmente a gente, falando das redes sociais em específico, né? A gente normalmente cria lá a nossa conta, lá, seja no Instagram, no Facebook, com, por exemplo, um e-mail, né? E utiliza, por exemplo, da MFA, que é o duplo fator de autenticação, com o número de celular daí, né? Com dois tipos de dados diferentes. Então, você tem o e-mail e você tem o telefone. Que daí você tem dois tipos de formas de recuperação, vamos dizer assim. Sim. Né? Mas isso é muito comum, não só nas redes sociais, mas também em sites, em e-commerces hoje, né? O que está acontecendo bastante? Clonagem de e-commerce, né? De websites na internet, onde que a única coisa que muda, por exemplo, o designer é o mesmo do site original, o que muda é só o URL lá em cima. E é uma isso letrinha. Que eu quero saber o seguinte, tem uma imagem que eu queria mostrar para vocês, porque eu aprendi, mas isso já faz um tempo, né? Que essa imagem aí, esse cadeadinho ali em cima significa algo que te dê mais segurança. Num site, por exemplo, normal. Isso é verdade ou, por exemplo, eles também estão fazendo sites com isso? Perfeito. Eu tinha até explicado antes, né, pro Bressan,
esse HTTPS que vocês estão vendo aí na imagem, né? Esse S, ele significa que este site ele possui um certificado de segurança cadastrado em algum CNPJ, por exemplo, de alguma empresa. Então, isso daí sim nos garante, pelo menos, que esse site tem um mínimo de configuração de segurança. Por exemplo, se eu entrar no site da Americanas, vou usar esse nome, né? Bem comum, porque tem gente que confia e não confia, mas enfim. Se tiver esse HTTPS... Sim. É um site supostamente seguro. Exato, porque assim, se eles clonar, por exemplo, um site desse, ele vai estar iniciando com HTTP. Sem o S. Sem o S. Porque quando você for fazer um registro lá em um domínio desse certificado de segurança, mesmo que a URL seja outra, eles vão identificar que esse site está sendo uma cópia. Então, eles não vão autorizar, por exemplo, um provedor de hospedagem de um site. Mas, por exemplo, todo site que tem HTTP apenas não significa necessariamente que ele não é seguro. Exato. Pode ser que ele não esteja vinculado a um CNPJ. Exato. Pode ser que ele não nos garante que seja um site que está clonado, vamos dizer assim. Tá. Exato. Mas ele não tem um certificado de segurança, então quer dizer que, por exemplo, ele não tem criptografia de dados, ele não tem o duplo fator de autenticação. Então, em esses quesitos técnicos, né, ele vai ter essa vulnerabilidade que a gente acaba chamando, né? Então, por isso que as grandes hoje empresas estão adquirindo esse certificado justamente para garantir esse mínimo de segurança e tentar passar também uma confiabilidade para os seus usuários, clientes, parceiros e fornecedores. Agora, no caso do Bressan, é um pouco diferente, porque ao mesmo tempo é rede social, que você fica atualizando o tempo inteiro. E aí, quando você tem, no seu caso, tem esse fator de dois fatores, enfim, mas tem outras pessoas que têm aquele Authenticator, que também... é uma coisa que eu tinha. Você tinha? Então, quando a gente sabe que está na mídia social, eu tenho quantidade significativa de seguidores, e eu percebi assim, não, tem que proteger a minha conta de alguma forma. Então a gente pesquisa, a gente vê, né, superficialmente, não tão aprofundado, mas eu pensei assim, né, tem o celular como segurança, e eu ainda tenho essa verificação por um aplicativo de verificação. Sim. Então, na minha cabeça, eu estava protegido, né? Mas eu percebi que mesmo eu tendo essa verificação de 2 fatores e eu tendo o celular cadastrado, eles conseguiram acessar. Gente, olha que engraçado, porque, por exemplo, eu acabei de ver aqui o Authenticator do Google, ele não pede a minha senha. Não pede a sua senha. Exato. E se alguém tiver acesso a isso, consegue entrar em outras coisas. Claro que eu uso bem pouco ele, não. Mas pelo fato de ter o celular, eles conseguiram recuperar todas as senhas, inclusive trocar o e-mail da minha mídia social para conseguir fazer a recuperação da conta. Então eu perdi acesso pelo celular e pelo e-mail. Isso daí que ele comentou agora, nós chamamos de escalonamento do privilégio. Né? Então, por exemplo, a partir de uma informação que era esse número de celular deles, eles conseguiram, né, fazer essas alterações no cadastro da rede social dele e tomar todo o acesso sem permitir que o usuário conseguisse ter uma recuperação. Né? Então, hoje, assim, vocês vão perguntar assim... Mas aí daí, Lucas, como a gente faz para proteger vulnerável, isso? né? Porque esse duplo fator de autenticação é para ser, vamos dizer assim, algo seguro que vai nos tornar seguro, né? Assim, não existe 100% de segurança. Não existe. Nas empresas, tanto para nós, pessoas físicas, isso a gente sempre deixa muito bem claro. O que, logicamente, a gente sempre tem que ter em mente é a questão de não deixar as senhas salvas nos aplicativos, nas redes sociais, ter, logicamente, essa questão do duplo fator. O celular... O duplo fator, ele dificulta o problema. Os aplicativos atualizados, sistema operacional do celular também, né? E logicamente que esses são um dos pontos, né? Esse, no caso dele ali, ele foi um ataque muito avançado por conta da clonagem do número, né? Sim. A grande maioria hoje vamos pensar assim, os hackers hoje que não têm um conhecimento tão avançado, eles mandam algum link para você clicar, confirmar algum código, né? E a partir disso eles tomam posse do seu acesso, né? Nesse caso dele, não, né? Ninguém mandou um link, por exemplo, para ele confirmar, para ele mandar um código de verificação, nada disso. Né? Foi clonado, de fato, o número e a partir disso... Desse número é que conseguiram as informações. E uma coisa muito estranha é como sabiam qual número estava vinculado no Instagram. Então deve ter alguma coisinha por trás disso, não tem? Porque né, é muito louco pensar nisso. Mas aí, Lucas, é isso que eu quero te perguntar, porque como você é consultor de segurança nessa área, a gente sabe que a gente está lidando aqui nessa conversa com um mundo virtual que as pessoas têm acesso, por exemplo, mas Deep Web, Dark Web são coisas
que não é todo mundo, são pessoas muito especializadas e que realmente existe muita coisa por baixo disso, né? Exato, porque o que acontece, né? Eu sempre costumo até comentar nas minhas entrevistas, né? Hoje tem muitas empresas que sofrem um incidente de violação de dados, bases de dados onde que são roubadas, compartilhadas, às vezes até comercializadas na Deep Web. E elas acabam não comunicando, né? Então, por exemplo, a gente costuma fazer diversos cadastros em várias empresas online. A gente tem a certeza que alguma delas não vazou algum tipo de dado nosso, porque muitas vezes a gente faz o cadastro em alguns e-commerce, qualquer outro site, eu cito bastante e-commerce porque é muito comum. Mais com rede comum. social. Com rede social? Exato. Então, se às vezes você utiliza o WhatsApp ou, por exemplo, o Facebook. É verdade. Às vezes você vai fazer um cadastro, por exemplo, não quero vou fazer chutar um cadastro aqui uns cadastros da Shein lá e de Exato. repente vai automaticamente, você pega todos os dados do Facebook ou do Google, né? Exato. E esse é um costume nosso, porque é muito mais fácil de fazer o cadastro. Já está ali a base, correto? Então já vai o teu número, já vai o seu e-mail muitas vezes, né? Já vai a tua senha. É verdade, né? A gente E ali eles conseguem os dados. Então esses dados vão ser os dados que vão estar armazenados numa base de dados lá do site X, por exemplo. Se esse site X ele for clonado, se ele for compartilhado à sua base, nós vamos ter acesso a essas informações que vai estar vinculado, né? Então parte daí... Não vamos mais comprar nada. Não vamos mais se cadastrar em lugar nenhum. Na verdade, assim, Mas daí se a gente não fizer isso, a gente não está em lugar nenhum também. Mas olha só, vou dar uma dica tanto para quem está nos assistindo quanto para vocês. Hoje a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados que veio justamente para proteger nós, pessoas físicas, desses incidentes, né? Então hoje nós temos um direito que é o seguinte, né? Eu quero comprar em alguma loja, mas depois que eu comprar e eles emitirem a nota fiscal, eu não quero mais ter meus dados lá. Eu tenho esse direito, então eu comprei, eu recebi o produto, veio a nota fiscal. Eu posso solicitar, né, um termo de exclusão, remoção dos meus dados da sua base. Em qualquer empresa, pessoa jurídica, nós temos esse direito e eles têm que fazer num prazo de até 24 horas. Senão a gente tem o direito de fazer esse reporte junto à ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e logicamente que se eles não fizerem, eles podem estar possíveis a uma sanção, né? Então esse é um direito nosso e muitas pessoas não sabem, porque a lei ela é nova, ela entrou em vigor em 2020, mas ela é de 2018, e agora que isso está sendo levado à tona justamente por esses casos. E você, o que você fez agora? Na verdade, assim, a gente entrou no desespero. Consegui recuperar, né? Eu procurei uma pessoa especializada em recuperação de conta. A gente conseguiu fazer o acesso pelo Instagram, recuperar os e-mails. Eu, inclusive, fiz um boletim de ocorrência para minha proteção, porque é uma coisa muito perigosa, né? Você tá usando a sua imagem, tá usando a tua credibilidade ali na mídia social para passar algum tipo de golpe e as pessoas, às vezes, caem, infelizmente, né? Elas podem ser enganadas, a gente não tá salvo disso. Eu fiz um boletim de ocorrência para minha proteção, né? E depois a gente fez a recuperação da conta depois de 48 horas. Mas depois de 2, 3 dias ali... Você fica 2, 3 dias angustiado pensando, sem saber o que vai acontecer. Será que alguém caiu? Será que alguém está usando meu nome? Será que estão fazendo o golpe mesmo, né? Mas depois disso consegui recuperei o número, recuperei o WhatsApp, recuperei as redes sociais. Tudo. E consegui... Tá, e como é que você está fazendo segurança agora? Agora eu faço a segurança cada 3 dias ele muda a senha. Agora eu faço a verificação somente pelo aplicativo. Tirei todos os números de celular e de contas, e-mail e tudo mais. E agora eu utilizo a verificação de 2 fatores por aplicativo. Por aplicativo. Apenas uma. É uma chance a mais. Exato. É uma chance a mais e, assim, lógico que quanto menos informações salvas nós tivermos em qualquer aplicativo que seja, porque hoje uma vulnerabilidade pode estar também num aplicativo, numa versão que muitas vezes o fabricante não fala, né? Por exemplo, do próprio Instagram. Sim. Né? E fora os outros que a gente instala, porque hoje a gente está acostumado a instalar uma gama de aplicativos e muitas vezes a gente não usa nem 50% deles. E se uma vulnerabilidade tiver em algum aplicativo desse, pode ser sim uma porta para se materializar. Você sabe que hoje, eu não lembro se é o Instagram, acho que é o Instagram, que eles, quando você faz o seu cadastro novo, eles mandam um código para você salvar no seu celular. Quase ninguém salva. E ninguém salva. Porque às vezes quando precisa uma recuperação, você pode ter a segurança de 2 fatores, mas aí você não conseguiu fazer isso. Eles mandam você buscar esse código lá inicial que as pessoas têm. Mas as pessoas não gravam isso. E é uma coisa que você pensa assim, não vai acontecer comigo, né? Comigo não vai acontecer, eu tô salvo disso, e daí vai lá e acontece. Eu fiz isso, eu não tá vendo? E eu poderia ficar aqui um tempão aqui conversando com eles, tá? Mas eu acho que agora eu vou ficar em off conversando, porque tem mais coisas, assuntos aqui pra gente falar. Obrigado pela presença hoje de vocês, meninos. Obrigado a você. Valeu, obrigado de verdade. A gente fica por aqui. Agora você fica com o programa EPC, na companhia de Jorge Grado, e as notícias atualizadas aqui da nossa região. Um abraço e até amanhã.